Olá, meus amores! Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre verbos. Nós já vimos que o verbo ele é um processo pelo qual se indica o modo e o tempo da realização de determinados fatos ou situações. No entanto, existem formas que não deixam muito claras essas propriedades do verbo. Vamos ver alguns exemplos? Pedir não é vergonhoso. Estudando, chegaremos longe. Terminada a série, desliguei a televisão. As formas pedir, estudando e terminada, elas não expressam sozinhas o modo e o tempo. Podem ter, em determinados contextos, o valor e a função de nomes. Por isso, são denominadas formas nominais. Além dos modos indicativo, subjuntivo e imperativo que nós já vimos, os verbos também podem aparecer em suas formas nominais, que são infinitivo, particípio e o gerúndio. Não fazem parte de nenhum tempo ou modo verbal. São chamadas de formas nominais porque elas desempenham tanto a função de verbo como função de nome. Eu coloquei aí uma receita, um passo a passo, em que a gente usa muito essas formas nominais, tanto no infinitivo, no gerúndio e no particípio. O infinitivo é a parte natural do verbo, é a ação propriamente dita. A gente costuma memorizar, que o infinitivo é aquela com terminação em R. Então, nós temos aí vários verbinhos, com a terminação em R. Calibrar, entender, encontrar, solucionar, economizar, expandir, mensurar, estudar, guiar, coletar. E uma das coisas que tem acontecido bastante hoje em dia, principalmente com essa nossa linguagem virtual, o nosso internetês, a linguagem da internet, é justamente a gente tirar essa característica do infinitivo, que é o R do final. Então, nós temos aí alguns exemplos. Vou tomar banho. A gente tirou o R. Quero escrever uma carta. Vou falar com você. Irei arrumar isto agora. Quando, na verdade, a gente tem que pronunciar esse R, Vou tomar banho. Quero escrever uma carta. Vou falar com você. Irei arrumar isto agora. Porque é justamente a marca do infinitivo, esse Rzinho no final, ok? O gerúndio, a gente tem a terminação NDO. O gerúndio ele indica o estado de uma ação prolongada, que ainda está em curso, transmitindo assim uma noção de continuidade de ação verbal. Então, é uma ação que ainda está acontecendo, tá? Ela está em curso. Primeira conjugação terminando em ando, segunda endo, terceira indo. Então, só a gente memorizar que é NDO. A gente costuma dizer que o gerúndio é a linguagem do telemarketing. Aquelas pessoas que ligam para sua casa oferecendo serviços, querendo que você adquira algum produto. E aí a gente tem um exemplo de discurso de telemarketing. Olá, sim, estou entendendo. Claro, estarei transferindo. Nossos atendentes estarão lhe ajudando. Você poderia ficar aguardando? Então, olha o excesso aí de gerúndio, dos telemarketings. Essas pessoas tão importantes que estão sempre ligando, para nossa casa. Então, essa terminação NDO indica aí a forma nominal no gerúndio. Além disso, nós temos o particípio. O particípio é usado na formação de tempos verbais compostos. Ele indica o estado da ação depois de finalizada, transmitindo assim uma noção de conclusão da ação verbal. Então, o final do particípio é DO, tá? Enquanto no gerúndio é NDO, particípio DO. Aí a gente tem as variações, claro, A gente faz a concordância. O verbo amar, amado. O verbo estar, estado. Verbo ter, tido. Verbo ganhar, ganhado e ganho. A gente tem as duas formas. Verbo eleger, elegido e eleito. Preste atenção que algumas pessoas costumam fazer, a concordância aí do particípio de maneira equivocada.
Verbo trazer, por exemplo, tem gente que fala trago, né? Na verdade é trazido. Olha o finalzinho aí, ó, trazido. Locuções verbais. A locução verbal, ela é a combinação de um verbo auxiliar com infinitivo, particípio ou gerúndio de outro verbo chamado principal, tá? A gente tem aí um exemplo. O técnico vai trocar um jogador. São dois verbos no lugar de um. A gente tem um verbo que é auxiliar e um verbo principal no infinitivo. A gente pode substituir essa locução verbal por um único verbo. O técnico trocará um jogador. Vamos ver outros exemplos. Vou estudar. É o auxiliar ir mais o principal no infinitivo. Sou amado. É o auxiliar ser mais o principal no particípio. Estou estudando. É o verbo auxiliar estar mais o principal no gerúndio. Em outras vezes, as locuções verbais não correspondem a uma forma verbal única. Essas comumente podem expressar uma ideia de continuidade, eu continuo perseguindo meus sonhos. Uma ideia de finalização, a empresa deixou de patrocinar o atleta. Uma ideia de inicialização, o técnico pôs-se a dedicar-se exclusivamente a ele. Necessidade, eu preciso treinar todos os dias. Potencialidade, eu posso fazer o que você me indicou. E vontade, todos querem alcançar resultados semelhantes. Para a gente conseguir gravar, conseguir entender, a gente precisa colocar em prática toda essa teoria, de tudo que a gente tem visto aí sobre verbos. Hoje eu decidi separar aí pelo menos uma parte, de um exercício, no caso do número 1, e um outro exercício aí das atividades para a gente fazer juntos, para ver se vocês estão com alguma dúvida, tá bom? O primeiro exercício, ele fala o seguinte: todas as frases a seguir possuem locuções verbais. Circule as locuções e classifique as formas nominais empregadas em particípio, gerúndio ou infinitivo. Letra A. Eu comecei no atletismo em 2000, depois de concluir o ensino técnico em administração e não ter encontrado mercado de trabalho. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, circular as locuções. E depois a gente vai classificar as formas nominais. Qual é a locução que a gente encontra nesse período aí, nessa letra A? Vou pegar a canetinha aqui, para sublinhar com vocês, para circular, na verdade, É aqui, ter encontrado. É uma locução, o verbo ter mais o verbo que está em que forma nominal? É isso que ele está pedindo para a gente fazer, classificar. Ela está no particípio. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, Particípio. Particípio. Certo? Ficou feinho, mas já para vocês entenderem, Porque a tia não está acostumada ainda com essas novas ferramentas. A segunda, a letra B. Percebi que poderia ser uma atleta profissional a partir do momento que eu quis ser a melhor do mundo. Vamos lá, primeiro a gente vai circular a locução. No caso aí, a gente tem duas locuções. Não sei se vocês conseguiram identificar. Poderia ser, ok? E a outra qual é? Quis ser. De novo aí, dois verbinhos no lugar de um. Os dois terminam com ser, que está em que forma? No infinitivo. Lá. A gente já está aprendendo, parece que está na alfabetização. Correto? Vamos lá, vamos dar sequência aí. Então, vocês vão fazer aí a letra C e a letra D. É a mesma coisa. Vocês vão circular as locuções e classificar aí a forma nominal, tá bom? O próximo
próximo eu não sei se eu vou conseguir escrever direitinho aí, porque os quadradinhos são pequenos, tá? Ele fala o seguinte, é número 3, esse daí tá na página 480. Há na frase a seguir 6 verbos. Indique as 3 formas nominais de cada um deles. A minha intenção era correr e eu não tinha um tênis. Foi aí que a minha irmã me deu um tênis e eu pude iniciar minha carreira. Vou tentar fazer pelo menos o primeiro, o resto eu vou fazendo com vocês oralmente, tá? Então, o primeiro aqui que ele coloca é o era e o foi, certo? O mesmo verbo. Como é que fica esse verbo, o era, o foi, no infinitivo? É o verbo ser. Vocês vão colocar aqui, ser, certo? Como é que fica esse verbo no gerúndio? Lembrando que gerúndio é final NDO. É aquela ação que ainda está acontecendo, tá? Então, o verbo ser fica sendo, ok? E no particípio? Infinitivo ser, gerúndio sendo, particípio sido, final DO. Sido. Ok? Eu sei que ficou feio, mas dá para vocês entenderem, né? Vamos lá, continuando. Vocês vão ajudar a tia, vocês vão falar que tá lindo, tá maravilhoso. O verbo correr no infinitivo, o próprio verbo já tá no infinitivo, né? Correr. No gerúndio, como é que fica? Final NDO, correndo. E no particípio, final DO, corrido. Vou fazer só mais um, o restante vocês vão fazer, tá? É o verbo que está aí, é o terceiro, tinha. Tinha é o verbo no infinitivo, ter, final é R, ok? No gerúndio, tendo, final é NDO. E no particípio, que o final é DO, como é que fica? Tido, ok? Então, ficou ter, tendo e tido. Os outros, os verbos deu, pude, iniciar, vocês vão fazer aí, tentar fazer sozinhos, ok? Vocês estão vendo que não é difícil, certo? É só vocês entenderem qual é a ideia de cada um, no infinitivo, no gerúndio, no particípio. Conseguiu entender a finalização aí do verbo, né? O finalzinho, a terminação, acabou. Vocês conseguem responder todos, tá bom, gente? Vou ficar por aqui hoje. Espero aí que vocês tenham entendido, né, a matéria. Vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem. Em qualquer dúvida, vocês podem me procurar para tirar, ok? Que a gente vai continuar nesse estudo dos verbinhos, tá bom, gente? Fiquem com Deus, continuem estudando. Beijinhos, tchau, tchau!